Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do primeiro livro de Reis. O capítulo 5, gente, vai falar sobre a riqueza e a sabedoria de Salomão. A riqueza e sabedoria de Salomão, a maneira com que ele administrava todo o reino, e a riqueza que conta neste capítulo não é a riqueza pessoal de Salomão, não é a riqueza, mas a maneira com que ele fez com que o reino todo enriquecesse, mostrando Salomão como um grande administrador, né? Como um homem que aprendeu muito com seu pai, Davi, né? E que fez o reino de Israel chegar a uma riqueza muito grande, muito grande. Então esse capítulo é um capítulo curto, não é muito grande, mas ele quer mostrar Salomão como um grande administrador, né? Tornando a nação, tornando todo o reino um reino muito próspero, tá bom? Obrigado você que acompanha comigo, obrigado você que está fazendo essa caminhada com a gente. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, acione o sininho e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nos conduzindo. Vamos ler então o capítulo 5 de Salomão, do primeiro livro de Reis. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributos e ficavam-lhe sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha, 10 bois cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Salomão dominava em toda a terra, além do rio, sobre todos os reis dessa região, desde Tafsa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Tá bom? Dinheiro, paz, o reino estava beleza. Judá e Israel, desde Dan até Bersabeia, viviam sem temor algum, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que Salomão reinou. Salomão tinha 4.000 manjedoras para os cavalos, manjedoras é coxos, né? 4.000 manjedoras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também ao lugar onde fosse preciso cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, do que Emã, Chacol e Dorda, filhos de Maol, e sua fama espalhou-se por todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças, compôs 1.005 poemas, falou das árvores desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros, falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Quando Irã, rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar de seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Irã fora sempre amigo de Davi. Salomão, de seu lado, mandou a Irã a seguinte mensagem: sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar até o dia que o Senhor pôs os seus inimigos sob a planta de seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados. Não há mais inimigos nem calamidades. Por isso penso em edificar um templo em nome do Senhor meu Deus. O Senhor, com efeito, falara isso a Davi, meu pai, nesses termos: teu filho que farei sentar em teu trono
ele é quem edificará um templo para o meu nome. Dá a ordem, pois, a teus servos que me cortem cedros do Líbano. Meus operários trabalharão com os teus e pagarei a estes o salário que pedires, pois sabes que não há ninguém entre nós que saiba cortar árvores como os sidônios. Hirã, ouvindo a mensagem de Salomão, encheu-se de grande alegria e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para governar esse grande povo. Em seguida, mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem, farei tudo o que desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar e dali as farei conduzir em jangadas até o lugar em que me designares. Ali as desatarão e tu as mandarás receber. De teu lado corresponderás aos meus desejos, fornecendo víveres à minha casa. Hirã deu, pois, a Salomão tanta madeira de cedro e de cipreste quanto ele quis. E Salomão deu-lhe 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa, bem como 20 coros de óleo bruto. Isso fornecia Salomão a Hirã cada ano. O Senhor tinha dado sabedoria a Salomão, conforme prometera. Houve paz entre Hirã e Salomão, e fizeram aliança entre si. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10.000 cada mês. Passavam-se um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adonirã dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70.000 carregadeiros. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras na montanha, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraísse grandes e belas pedras, que deviam ser talhadas para os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Hirã talharam as pedras, enquanto os gibeeus preparavam as madeiras e as pedras para a construção da casa. Casa aqui se refere ao templo, e eu quero que você entenda, a partir de agora a Bíblia vai chamar sempre o templo de Jerusalém de casa. Por quê? Porque é a casa de Deus, a residência da divindade, a casa de Deus. E olha que interessante este capítulo vem dizer aqui para nós. Vai dizer da riqueza do reino, da paz que o reino vive, da sabedoria de Salomão, né, trazendo justamente Salomão como um homem sábio, que as pessoas vinham ouvir a sua sabedoria. E aqui a aliança, uma aliança política e econômica com o Líbano, né, na verdade o Líbano, com o Irã, que é rei de Tiro. Tiro é uma cidade do Líbano. Tiro, Sidônia, Gebeus, né? Tudo isso são cidades do Líbano. Atenção, olha que interessante. A primeira coisa que esse capítulo vem falar para a gente é como o reino estava se fortalecendo, enriquecendo. Salomão tinha conseguido, como seu pai, manter a unidade de todas as tribos, desde Dan até Bersabeia. Tudo estava em paz, tudo funcionava direitinho, tudo funcionava normal. Havia paz entre o Israel e os seus vizinhos, ou seja, tudo funcionava muito bem. Ou seja, enfim, conseguiram chegar a um reino próspero, não havia guerra, né? E olha o que acontece. Salomão se mostra como um grande sábio, né? A sabedoria de Salomão se torna notável, as pessoas vêm de longe escutar a sua sabedoria. E a Bíblia aqui fala de que Salomão escreveu 1000 tantos provérbios, outros tantos de sabedorias e tal. E isso é uma coisa interessante, que a própria Bíblia depois vai apresentar os provérbios, apresentar as sabedorias, colocando Salomão como autor. É comum e normal
que muitas das sabedorias, muitos dos provérbios não tenham sido escritos por Salomão, mas atribuídos a ele justamente por conta da sua grande sabedoria. A Bíblia traz aqui, então, que aquilo que Salomão pediu a Deus, quando Deus falou, peça o que você quiser, e Salomão pediu sabedoria, é cumprido. Mas aqui, o capítulo ele vai continuando e aí ele chega num ponto onde nós vemos uma grande aliança feita entre o Líbano, né, o rei Irã, o rei de Tiro, com Salomão. Olha que interessante, a conclusão que Salomão faz e a proposta que ele faz a Irã diz o seguinte, olha, meu pai Davi não conseguiu construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Por quê? Porque o tempo de meu pai Davi foi despendido, foi gasto com as guerras e foi gasto com as alianças, foi gasto para unificar todas as tribos e então ele não teve tempo de construir essa casa. Mas ele disse que quem construiria seria eu. Ora, hoje nós estamos vivendo em paz, eu não preciso gastar nem dinheiro, nem tempo com guerra. Então ele propõe a Irã uma aliança, é uma aliança política, gente, e econômica. Aliança política e econômica, ou seja, o Israel está numa região desértica e uma região que não tem muita madeira. O Líbano é conhecido no mundo todo como o lugar dos cedros, dos ciprestes, da madeira, né? Das pedras também. O que Salomão faz? Entra em um acordo com Irã, e Irã então vai oferecer madeira, pedra para a construção do templo. E a contrapartida de Salomão será oferecendo óleo, será oferecendo trigo, será oferecendo cevada. Ou seja, uma aliança perfeita. E Irã, então, aceita essa proposta e ele começa, então, começa a fornecer a madeira, as pedras. Salomão ainda diz, olha, vamos juntar os nossos funcionários, com os seus, aí nós vamos talhar a pedra, cortar as árvores e trazer tudo para cá. E ainda a Bíblia lembra, não há ninguém que trabalhe melhor com madeira do que o pessoal de Gebá, os Gibeeus, que na verdade é a cidade de Biblos. Depois eu vou te explicar. A cidade de Biblos, que é uma cidade muito famosa na região do Líbano, né? Ainda hoje, né? Então, ou seja, nós vemos nesse capítulo ele caminhar justamente para a construção do templo. No próximo capítulo, no capítulo 6, nós teremos a construção do templo propriamente dita, o templo de Jerusalém, o templo que foi construído por Salomão. Magnífico templo, a casa do Senhor. Bom, vamos lá, só alguns versículos para a gente entender. Aqui, ó, versículo 2 aqui, ó. Versículo 2. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento 30 coras de flor de farinha, 60 de e vai descrevendo uma lista. 10 bois cevados, 20 passos de cordeiro, veados, gazelas, muita coisa mesmo. Por que a Bíblia faz questão de trazer uma lista dessa? Porque essa lista de gastos dá a ideia da importância da corte de Salomão, né? Está dizendo aqui que não é com qualquer reizinho mequetrefe, não. Está dizendo que a corte de Salomão é uma coisa grande. Por isso traz, né? Mostra Salomão como um grande rei, né? Versículo 4. Olha aqui, versículo 4. Salomão dominava toda a terra além do rio e sobre todos os reis dessa região, desde Tafsa até Gaza, e estava em paz com todos os vizinhos. O rio aqui é o Eufrates, né, gente? O rio, então está dizendo que Salomão controlava aqui também, a maneira com que a Bíblia coloca, que Salomão controlava desde lá de cima até lá embaixo. E ele controlava as rotas comerciais, ele controlava ali os direitos de pedágio, e essas rotas comerciais, direitos de pedágio, gente, geravam um lucro enorme para Salomão. Olha aqui, vem cá no versículo 10 aqui, ó.
Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e de todo o Egito. Olha aqui, agora, depois de mostrar Salomão como um grande administrador, esse capítulo quer mostrar Salomão como um grande rei sábio. O rei, ele não pode ser somente um rei político, ele tem que ser também um homem sábio. E olha, aqui a gente tem a alusão aos escritos sapienciais da Bíblia, né? A sabedoria de Salomão, ela tornou-se algo tradicional. Quando a gente fala de sabedoria, a gente sempre lembra de Salomão. E aqui tem vários escritos na Bíblia, gente, vários escritos na Bíblia que são atribuídos a Salomão. Nem tudo foi Salomão que escreveu, nem tudo foi Salomão que falou, mas por Salomão ser essa personificação da sabedoria, né, a Bíblia geralmente coloca vários textos sapienciais tendo Salomão como seu autor. Tá bom? Vem cá, no versículo 26. É uma coisa interessante que ele fala. Versículo 26. O Senhor tinha dado sabedoria a Salomão, olha aqui mais uma vez, conforme prometera. Houve paz, atenção, deixa eu falar uma coisa. Houve paz entre Irã e Salomão e fizeram aliança entre si. Aqui é uma aliança política, mas aqui, deixa eu te explicar. Houve paz entre Irã e Salomão. O termo que é usado aqui na Bíblia, no hebraico, houve shalom. Então eu queria falar um pouco sobre a questão do shalom, né? Entre Irã e Salomão, houve shalom. A gente traduz shalom por paz. Sim, é paz. Mas o shalom na Bíblia, é muito mais do que simplesmente paz, que não tem guerra, paz, que está tudo calmo. Não é só isso. Aqui, o shalom na Bíblia significa harmonia perfeita. E é importante a gente lembrar isso. Mas o shalom também significa felicidade, bem-estar, saúde, prosperidade, segurança, harmonia social, harmonia plena, harmonia entre Deus e o homem, né? Uma vida em plenitude. Então isso é importante. Então, porque às vezes fica muito pobre a gente dizer, shalom significa paz. Shalom, paz. Não é só paz. Significa uma harmonia plena, significa uma plenitude, significa não simplesmente uma paz assim que a gente pensa, não está tendo, não, significa uma comunhão com Deus, né? E quando diz aqui, entre Irã e Salomão houve shalom, significa houve uma harmonia perfeita para que isso acontecesse. E presta atenção nisso no seu coração. Shalom não é só paz. Shalom é muito mais do que paz. É harmonia completa. Harmonia entre o homem e Deus, é prosperidade, é felicidade, é alegria, é tudo que o homem espera. Aliás, tudo que o homem espera nessa vida é shalom. Shalom. Então, por isso é que entre os israelitas, entre os hebreus, entre os judeus, quando um se encontra com o outro, ele diz shalom, shalom, que não é só paz, é algo pleno de estar em Deus. Tá bom? Vamos ver aqui só mais alguns versículos. O versículo 27. 27. O rei Salomão escolheu 30 mil operários em todo Israel. 30 mil operários. Gente, o Salomão era um grande rei. Mas deixa eu fazer aqui. Salomão tinha ainda... Deixa eu fazer, 27. O rei Salomão escolheu 30 mil operários em todo Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10 mil cada mês. Passavam assim um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adoniram dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedras na montanha. Muito bem, vamos falar umas verdades aqui para você. Salomão era um grande rei, muito bom, muito sábio. Mas o Salomão, ele utilizava-se muito dos recursos da corveia. O que é corveia, gente? Vamos dizer para você. A corveia era usar a força, a mão de obra, né, o trabalho como pagamento
né, como pagamento do uso da terra, do uso que ele tinha. A corvéia é o seguinte, ó, você pode usar a terra, mas você me paga com o seu trabalho. A corvéia já era utilizada por Davi, continua sendo utilizada por Salomão. A corvéia era uma maneira dos reis na antiguidade governar. É mais ou menos o sistema feudal na Idade Média. É mais ou menos o mesmo sistema feudal. Então, muitos trabalhadores de Salomão pagavam a Salomão, ao reino, o uso da terra que eles tinham, com o seu trabalho. Não era bem escravidão, não era escravo, mas era um sistema feudal, tá certo? O Davi usava muito do recurso da corvéia, Salomão também usa muito do recurso da corvéia, tá bom? Ou seja, você paga o uso que você fica na terra, a terra tal, mas me paga com trabalho, tá bom? E tem uma outra coisa aqui, também que você precisa saber. Salomão tinha ainda 70 mil carregadores e 80 mil cortadores de pedras na montanha. 80 mil cortadores de pedra na montanha, o pessoal tinha lá, por que era isso? Olha, provavelmente, segundo os estudiosos, esses eram prisioneiros de guerra. Eram prisioneiros de guerra. Sabe de todas essas batalhas, guerras, que você, de repente, ganhava a batalha, ganhava a guerra e pegava as pessoas como prisioneiros de guerra? Essas pessoas se tornavam, né, trabalhadores para o rei, e provavelmente esses cortadores de pedras e carregadores de pedra e cortador de pedra que a gente tem visto aqui são prisioneiros de guerra. Era o costume na antiguidade ser dessa forma, ou seja, então não era nenhum escândalo, né, nada disso. Você vencia uma batalha, vencia uma guerra, você pegava o espólio e pegava geralmente os prisioneiros e transformava ele em seus trabalhadores. No versículo 32, só para terminar aqui, gente, os operários de Salomão e os de Hirã talharam as pedras, enquanto os gibeeus, presta atenção aqui, gibeeus preparavam as madeiras e as pedras para a construção da casa. Quem são os gibeeus? Os gibeeus são da cidade de Gebal. Essa cidade, Gebal, fica na Fenícia. Onde é Fenícia? É o atual Líbano, gente. Lá, essa cidade era chamada pelos gregos de Biblos. Por que Biblos? Biblos significa livro, né? Porque nessa cidade de Gebal, né, essa cidade que fica no Líbano hoje, era o lugar onde se cultivava muito papiro. O papiro que faziam, que depois você fazia, né, o papel para se escrever os livros, os rolos, né? Biblos, essa cidade é uma cidade muito importante, viu? Ela existe até hoje no Líbano, mas é a cidade que fornecia papiro para se transformar em livros e rolos. Daí o nome Biblos, porque em grego, Biblos significa livro. E o plural de Biblos é Biblia, que significa conjunto de livros, Biblia, tá bom? Essa cidade hoje é uma cidade que está lá no Líbano, em árabe ela é chamada, o nome da cidade em árabe é Jubail. É a cidade de Jubail, que é a antiga cidade de Biblos, que na época de Salomão era chamado de Gebal. E foram eles, os habitantes de Gebal, que trabalharam a pedra e trabalharam o cedro para se construir o templo. E nós vamos ver a construção do templo no próximo capítulo. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribuiuda, radix Davide. Aleluia.